Bom dia você, irmão e irmã em Cristo, que a graça e a paz do Senhor seja contigo. Iniciamos a nossa celebração com a palavra de Deus que diz: tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Com esse versículo bíblico de Romanos capítulo 15, versículo 4, lema da semana, eu quero saudar a você que está participando desta celebração. Sinta-se acolhido, acolhida pelo próprio Deus que se faz presente onde nós estamos reunidos em seu nome. Louvemos a Deus cantando "O Senhor é Santo". O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Quando olhei o sol brilhar, vi que o Senhor é santo. Entre a estrela do céu, vi que o Senhor é santo. Na imensidão do mar, vi que o Senhor é santo. No orvalho da manhã, vi que o Senhor é santo. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Nas aves do céu, vi que o Senhor é santo. Na planta morir, vi que o Senhor é santo. Na fonte a cantar, vi que o Senhor é santo. No irmão a sorrir, vi que o Senhor é santo. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. O Senhor é santo, Ele está aqui. O Senhor é santo, eu posso sentir. Iniciamos essa celebração em nome de Deus, o Pai, Criador do céu e da terra e de tudo que vive, do Filho Jesus Cristo, Senhor e Salvador, e do Espírito Santo, o Consolador. Amém. No Salmo 103, versículos 1 a 4, nós lemos: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Até aqui da palavra do Senhor. Deus, Ele é misericordioso e fiel. Em Cristo, Ele concede perdão. Vamos abrir os nossos corações e confessar os nossos pecados a Deus. Oremos. Senhor, graças te damos por mais um domingo. Graças te damos pela oportunidade de celebrar culto a Ti e por cada pessoa que participa. Na Tua presença nós pedimos: tenha misericórdia de nós, criaturas pecadoras. Perdoa o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso individualismo.
Perdoa as vezes que não somos acolhedores. Perdoa a nossa falta de paciência, as palavras duras que às vezes dizemos. Perdoa, Deus, as atitudes que não correspondem à tua vontade. Perdão por não perdoar assim como nós queremos ser perdoados por ti. Absolve-nos da nossa culpa. Ajuda-nos a seguir nos teus caminhos. Oramos e tudo confessamos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina eternamente. Amém. Em Jeremias capítulo 31, versículo 34, Deus diz: Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Deus, Ele vê o nosso coração, Ele se compadece e perdoa. Nesta confiança vos anuncio o perdão de todos os pecados. Em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Em resposta ao perdão de Deus, cantemos Glória, Glória, Aleluia. Irmãos e irmãs, para um momento de oração. Santo Deus, nós queremos agradecer pelo perdão recebido, pela tua graça e misericórdia que nos alcança. Te louvamos pelo acesso à tua palavra. Pedimos nesse momento por tua luz e orientação na leitura, na pregação e no ouvir da tua santa palavra. Fale aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho. Amém. Em preparação à leitura do Evangelho, convido a cantar pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero servir-te para viver. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas, pede-me o pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus, saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.
Convido para a leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, o qual eu passo a ler. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra ti, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas aos seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. E então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Até aqui a leitura do Evangelho. Feliz, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus, medita sobre ela e a pratica. Aleluia! Aleluia, 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 glória ao Senhor. Aleluia, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor, aleluia, glória ao Senhor. Que a graça daquele que era, é e sempre há de ser Senhor, Jesus Cristo, seja com todos e com todas. Amém. Prezados irmãos e irmãs, no último domingo nós refletimos sobre questões bem práticas sobre o perdão, a reconciliação a partir do ensino de Jesus Cristo. O Evangelho de hoje é uma continuidade. Em meio ao ensino do Senhor, Pedro se aproxima de Jesus e pergunta: quantas vezes eu preciso perdoar meu irmão, minha irmã? Até 7 vezes? Pedro era alguém que sabia o que estava escrito na lei e nos profetas. Ele também conhecia a tradição judaica. Ele tinha conhecimento que devia perdoar o seu semelhante. Mas havia também a dúvida sobre o limite. Pedro achava que 7 vezes seria o suficiente e que Jesus provavelmente diria algo parecido. Mas, para sua surpresa, a resposta de Jesus foi bem outra. Ele diz: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se Pedro fez a conta, ele deve ter pensado naquela hora: o Senhor não pode estar falando sério. Aqui é importante destacar que Jesus, com a sua conta de multiplicação, ele não tem o objetivo de chegar no resultado literal, que é 490. Não. Os números relacionados a 7, eles indicam a ideia de infinito, sempre. Aponta para a ação de Deus em favor do ser humano pecador.
aponta para a misericórdia de Deus, que é tão grande que não pode ser medida. Essa misericórdia nós devemos exercitar e mostrar aos irmãos e irmãs. Para explicar este amor misericordioso de Deus, que deve se refletir entre o seu povo, Jesus ele conta uma parábola, a história. Um rei reuniu seus servos para um acerto de contas. Um deles devia ao rei a soma de 10.000 talentos. O talento correspondia a 6.000 denários. Um denário correspondia ao salário de um dia de trabalho. Resumindo, era uma dívida muito grande, que não poderia ser paga naquelas condições. Ao prestar contas ao rei e não tendo como pagar a dívida, o servo ouviu o veredito: você, sua mulher, seus filhos e tudo que você possui será vendido para pagar a dívida. E então ele caiu de joelhos aos pés do rei e pediu por paciência. No desespero ele promete pagar tudo. Sê paciente comigo e tudo te pagarei, disse ele. Promessa que não tinha como ser realizada. Ele pediu paciência e recebeu mais do que isso. Ele recebeu o perdão, a misericórdia. O rei se compadeceu dele e perdoou toda a sua dívida. Aquele homem tinha um enorme fardo, um grande peso sobre os ombros, e agora ele podia sentir o alívio. Descendo as escadas do palácio real, esse homem que foi absolvido encontrou um dos seus conservos, ou seja, uma pessoa que lhe devia a importância de 100 denários, referente a 100 dias de trabalho. Não era uma quantia tão grande, mas esse homem que havia acabado de receber um presente de 10.000 talentos, age de forma egoísta com o seu conservo. Ele agarrou o que lhe devia pelo pescoço e sufocou, exigindo o pagamento imediato. Então o conservo igualmente caiu de joelhos e pediu paciência para pagar a sua dívida. Contudo, o lançou na prisão, esperando que alguém o pusesse em liberdade sob fiança e pagasse a dívida. É interessante como nessa segunda parte da história, a compaixão, a misericórdia foi jogada fora. O homem perdoado teve a oportunidade de mudar a vida daquele que lhe devia, de dar também a ele o alívio, mas não, ficou preso na sua ganância. Mas a parábola não termina aqui. Outras pessoas viram o que aconteceu e não conseguiram manter o silêncio. Não demorou muito para que o rei também ficasse sabendo. Este, ao ouvir a história, ficou muito irritado. Chamou então o servo, o repreendeu e o entregou ao carcereiro para que o torturasse até que a dívida fosse paga. E então Jesus concluiu a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Versículo 35. Estimados irmãos e irmãs, e agora? O que nós fazemos com esse ensino de Jesus? Nesta parábola, o rei representa Deus. O servo, o empregado, somos nós. A dívida são os nossos pecados. E o conservo, o companheiro, é o nosso irmão e irmã na fé. Jesus ele destaca o perdão, a misericórdia de Deus para com os pecadores e também a importância de perdoarmos uns aos outros. Quem não perdoa aos outros quando é ofendido, também não tem o perdão de Deus. Isso é duro de ler, de ouvir e dizer, mas é o que Jesus ensina. Está muito claro. Também na oração do Pai Nosso, Jesus dá esse ensino. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. A boa notícia é que Deus, por amor de seu Filho,
tirou de nós o fardo da culpa, o fardo do pecado, e nos deu o perdão de uma dívida que jamais conseguiríamos pagar. Deus age a nosso favor com misericórdia. Ele espera de nós o reconhecimento e atitudes de perdão e misericórdia. Para reconhecer e realizar esse ensino de Jesus Cristo, nós carecemos sempre da luz e a força do Espírito Santo. Caso contrário, fica difícil viver o perdão, seja em família, seja em grupos, comunidade ou sociedade. O perdão de Deus nós gostamos e queremos, mas perdoar o semelhante geralmente temos grandes dificuldades. Todo aquele que recebeu o perdão em Jesus Cristo sentiu o alívio e deve estar disposto a também perdoar, aliviar o peso do próximo e fazê-lo de todo o coração. Por isso nós precisamos refletir, avaliar e exercitar o perdão constantemente. E se você percebeu que falhou, arrependa-se e tente novamente. Aproveite o tempo da graça, a oportunidade que você tem. Se for possível, faça hoje e não deixe para amanhã. Que Deus, na sua graça, nos ajude a agradecer pela sua infinita misericórdia e nos ajude a perdoar e pedir perdão de todo o nosso coração. Amém. Em resposta à palavra de Deus, eu convido os irmãos e irmãs a confessarmos juntos a nossa fé por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvemos a Deus cantando: Senhor, eu quero amar-te. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo meu coração. Senhor, eu quero amar-te sempre de todo meu coração. Oh, como eu me ignorava, em ti eu posso vencer. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero honrar-te sempre de todo o meu coração. Meu corpo, alma e mente, a ti eu quero render. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Senhor, eu quero servir-te sempre de todo o meu coração. Eu cumpra a tua vontade, regido por meu poder. Senhor, eu quero viver na tua presença com todo o meu ser. Senhor, eu
quero viver na tua presença com todo o meu ser. Eu convido agora você, irmão e irmã em Cristo, para se colocar na presença de Deus, se possível ficar de pé para o momento de oração. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra que fortalece a nossa fé e nos incentiva a perdoar e pedir perdão. Aceita, Senhor, as intercessões que fazemos por todas as pessoas que sofrem. Pedimos a Deus pelos enlutados, pelos doentes, pelos cansados, desamparados, por aqueles que passam necessidades. Pedimos pelos contagiados do Covid-19, por todos os profissionais que trabalham no atendimento. Dá a força, protege, cura e consola. Pedimos por uma chuva para as regiões secas. Intercedemos a Deus pelo nosso país, concede a luz em meio às dúvidas e diante das decisões. Guarda-nos, Senhor, nesta nova semana, sobre os teus cuidados, e ilumina os nossos passos. E tudo mais que está na nossa mente, no nosso coração, nós incluímos na oração que Jesus Cristo ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos invocar a bênção de Deus para que esta bênção nos acompanhe a cada dia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Isso nós invocamos em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sirva com amor e alegria. Uma abençoada semana. E concluímos a nossa celebração com o hino Deus vos guarde pelo seu poder.